Pessoas lotando todas as dependências do majestoso estádio municipal do Pacaembu aguardam ansiosamente o início do último prélio do torneio internacional. E para que a taça amizade fique no Brasil, o Corinthians precisa vencer nesta tarde. Só o empate não lhe bate. Essas daqui são as matrizes do filme O Craque, que precisa de ajuda urgente. E a Fernanda vai explicar pra gente por que ele já começou a se perder. Esse filme já entrou em processo de deterioração, quer dizer, ele está se estragando. Ele ainda visualmente não parece muito estragado, mas se você examinar um pouco mais com cuidado, você vai perceber que ele já tem sinais. Aqui se pode perceber que tem sinais de que ele já sofreu algum ataque. Isso são fungos? Isso são fungos. São fungos que indicam que o filme foi submetido pelo menos por um período, a uma umidade alta. E isso vai atacar outras partes do filme também. Se esse material não estiver bem guardado, ou não for restaurado, preservado, o futuro dele é muito dramático, ele desaparece completamente. O futuro dele está aqui nessas outras caixas. Isso, esse é um exemplo do que pode acontecer com o filme se ele não é tratado adequadamente. Aqui nós temos um material que é absolutamente irrecuperável, já não se tem mais o que fazer com ele, não dá mais para recuperar nada, é uma imagem que está perdida e não tem mais como ser resgatada. Neste jogo, o Corinthians representa o Brasil. E é pelo Brasil que você vai esquecer o joelho. E esse processo de deterioração aconteceu com praticamente quase toda a filmografia nacional. Somente 40% foi preservado. É todo um trabalho e ele representa uma etapa do nosso cinema, pertence à história do cinema nacional. Isso deve ser preservado, como todos os filmes que estão sendo escritos por aí. Na ficção, o time do Parque São Jorge duelou com o Carrasco do Uruguai. Uma possível referência ao Maracanaço, a derrota brasileira no final da Copa do Mundo de 50. 3 anos depois, o Pacaembu seria o palco da vingança, na visão do produtor italiano Mario Tivelli. Na realidade, o Corinthians enfrentou o Olímpia do Paraguai num torneio internacional. Craque conta a história de Julinho Joelho de Vidro, um habilidoso jogador de futebol que tenta superar uma contusão provocada por uma queda na infância. O senhor acha que ele vai poder andar? Claro. Vou poder jogar futebol melhor que Leônidas. É um filmezinho gostoso, um filmezinho singelo, né? Eu fazia papel do futebol no Julinho, eu sei porque há tantos meninos no futebol brasileiro, e que tinha um problema, né? O problema não é do Romário, o Romário era coxa, era felizmente o Romário tinha um problema muscular. Mas o Julinho tinha vida de vida, porque ele é muito sensível. Julinho! Julinho é interpretado por Carlos Alberto, que contracena com o verdadeiro time do Corinthians na época. Uma equipe vitoriosa, bicampeã paulista. Naquele ano de 53, conquistou também o torneio Rio-São Paulo e no ano seguinte venceria o histórico campeonato do 4º centenário. Um timaço que deixou saudade. Foi simplesmente espetacular o primeiro gol do Corinthians. Cláudio avançou pela direita, servido por Baltazar, driblou o médio esquerdo Castro, adentrou a área e depois seco a Manolo, que o enfrentou, pôs a bola de pé direito para o pé esquerdo e chutou no canto oposto da meta de Nápoles. Um gol que fez vibrar a multidão em Pacaembu. Esses homens eram ídolos, né? O Luizinho, o Pequeno Polegar. Primeira vez que eu vi na vida alguém dar um drible de chapéu, né? Foi o Luizinho, né? O Cláudio, um ponta direita, assim, foi o maior goleador do Corinthians. O Baltazar, o cabecinha de ouro, né? Marcava gol de cabeça, era muito, muito exímio em cabecear, né? O Gilmar, né? Aquelas defesas assim, levantava aquela assistência no Pacaembu, sabe? Todo mundo batia palma.
acabou campeão do mundo, né? Era assim, o Idário com uma raça enorme, né? Então era um negócio assim que falava fundo no coração da gente, né? Era muito emocionante mesmo. Alô, Elisa. Como vai, Mário? Você precisa ver como o Julinho está jogando bem. Agora mesmo fez um gol espetacular. O Tivelli achou que o futebol era o grande assunto para o cinema. E era, evidentemente, era um esporte popular. Agora continua sendo, naquela época também era. E, evidentemente, que seria uma forma de juntar, digamos, a popularidade do assunto com o cinema que estava se engatinhando naquela época. E fez uma comédia romântica. Você não devia ter vindo. A mocinha, interpretada por Eva Vilma, em início de carreira, era disputada pelo jogador pobre e pelo rival rico, vivido por Erval Rossano. O que terá acontecido, hein? Ora, o que foi? O joelho. Eu vou até lá. Não, não apressa. Ele não vai fugir. Me espere lá no carro. O Tivelli tinha um faro, ele tinha uma percepção daquilo que é popular. O Corinthians é hoje um grande clube, e naquela época também era. O Crack foi produzido no auge da Multifilmes. A empresa foi o grande sonho de Mário Tivelli. Ele chegou no Brasil em 1946 e 5 anos depois estava construindo em Mariporã, na Grande São Paulo, o que deveria ter sido a Hollywood brasileira. Hoje, o terreno de 52 mil metros quadrados está abandonado. Os velhos galpões tentam driblar o descaso com o patrimônio cultural. Foi um momento assim mágico na história da cidade, porque de repente a cidade conviveu com toda a parafernália de fiação, artistas famosos andando pela rua. Então foram anos de, como eles costumam chamar, de anos dourados do cinema de Mariporã. Odari Gaurão é um dos moradores de Mariporã. Ele se orgulha da era do estrelato. O ex-jogador juvenil do São Paulo revela um segredo que talvez o craque preferisse esconder. Ele tinha que fazer um gol. De qualquer jeito. De qualquer jeito, mas e tornava-se difícil, né? Era jogador de defesa, né? Não era de ataque. Para uns é mais fácil ser artista, né? E para outros é o futebol. Eles não conhecem Julinho. Passem o jogo por intermédio dele. Compreenderam? Tá bem. Então vão todos pro campo. Felicidades, né? Atenção, senhores ouvintes, atenção. Fomos seguramente informados de que Carbone acaba de sofrer uma crise de apendicite e não jogará. Portanto, um desfalque de última hora sofrerá o Corinthians com a ausência do notável meia esquerda. Nós temos apenas 2 cópias. Uma cópia muito ruim, a outra cópia pior ainda. Numa cópia nós podemos preservar as imagens, isso fazendo uma restauração quadro a quadro, fotograma por fotograma, né, que é uma técnica super demorada, específica, que demora mais ou menos 6, 7 meses. E nós podemos tirar o áudio da outra cópia, que nós conseguimos recentemente com um colecionador. Quanto é necessário para restaurar o filme? Olha, custos atualizados em torno de 70 mil reais, 80 mil reais. Esse filme, que já começou o processo de deterioração, se não for tratado adequadamente, não for restaurado, não chega na próxima década. Terminada a partida em Pacaembu, com 3-2 no marcador pelo Corinthians. A Taça Amizade ficou no Brasil. Delírio em Pacaembu.